Muito bem, quem acompanha aqui esses vídeos há algum tempo já deve ter percebido que se tornou quase uma tradição eu falar um pouquinho do Bob Dylan ao longo do mês de maio, porque em algum momento do mês de maio, porque no dia 24 agora ele comemora mais um ano de vida. Pensando nisso, desde alguns anos eu venho tratando desse personagem de diferentes maneiras. E no vídeo de hoje, então, eu resolvi falar um pouquinho sobre uma biografia sobre o Bob Dylan chamada A Balada de Bob Dylan, um retrato musical, que foi publicada em 2011 originalmente pelo Daniel Mark Epstein. O Daniel, para além de biógrafo, é também jornalista, músico e poeta, e essas outras, digamos, funções que ele desenvolveu, de certa maneira, vão ajudar bastante na composição aqui desta que é uma biografia que eu, sem sombra de dúvidas, indicaria fortemente para alguém que não conhece a carreira do Bob Dylan, mas que tem algum tipo de interesse sobre ela. Isso porque, se você pega, por exemplo, os livros que eu comentei no ano passado, você tem aqui crônicas, que pode parecer muito vago para uma pessoa que não conhece a obra do Bob Dylan, e daí, evidentemente, que eu sugiro que você assista ao meu vídeo sobre este livro aqui. Mas, por outro lado, se você pega, por exemplo, essa outra biografia que foi escrita pelo Robert Shelton, também sobre o Bob Dylan, ela pode parecer muito detalhista, já que ela se fixa em uma série de elementos muito particulares de um momento muito específico da carreira do Bob Dylan. Então talvez essa daqui não seja uma biografia interessada, porque isso pode acabar, enfim, cansando uma pessoa que não seja fã, que não conheça tanto assim a obra do Dylan. Então, me parece que entre essa daqui que é muito vaga e essa daqui que é muito detalhista, a biografia escrita aqui pelo Daniel Epstein é um caminho do meio bastante interessante. Então, se você quer conhecer a carreira do Bob Dylan, mas não sabe por onde começar, talvez esse daqui seja um livro bastante adequado por 4 motivos. E o primeiro deles é o seguinte, deixa eu colocar esses livros para cá agora. O primeiro desses motivos é o seguinte, essa daqui é uma biografia mais recente, talvez seja a mais recente lançada sobre o Bob Dylan, então ela analisa a carreira dele por mais tempo, considerando e valorizando, inclusive, os discos que ele lançou depois dos anos 90, que é uma coisa que não acontece nos livros anteriores. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que me parece também bastante válido, é que esse livro aqui ele foi escrito por um fã que teve a sorte de acompanhar a carreira do Dylan desde o início até esses momentos mais recentes da carreira, né? Então, por exemplo, o Epstein aqui, ele foi em um dos primeiros shows do Bob Dylan, ainda lá em 1963, e continuou frequentando esses ambientes até ali, idos de 2009, que é quando essa narrativa aqui se encerra. Mas ainda assim, apesar disso tudo, o Epstein é um fã bastante crítico, então ele não se deixa iludir ou enganar ou envolver, ou ele não se deixa ludibriar pelo personagem que o Bob Dylan foi criando em torno de si mesmo ao longo da sua carreira, que é algo que infelizmente não acontece aqui nessa biografia do Shelton. Quando eu fui comentar sobre ela, eu falei que aqui a impressão que nós temos é que o Bob Dylan é uma figura quase divina, né? Porque parece que tudo que ele faz é perfeito, ele é infalível, ele está sempre certo, etc, etc. Pois bem, quando você lê aqui a biografia escrita pelo Epstein, você percebe que ela foi escrita por um cara que gosta da carreira do Dylan, mas ainda assim ele não idolatra o Dylan, como aconteceu lá no caso do Epstein. Então, de certa maneira, essa biografia aqui é um pouco mais imparcial, digamos assim, se é que é possível pensar em imparcialidade, mas enfim. O terceiro motivo pelo qual eu indico fortemente essa biografia aqui, para quem está começando, para quem quer conhecer um pouco mais da carreira do Dylan, é o estilo de escrita do autor, porque mais parece que você está lendo um romance do que uma biografia. Talvez isso se deva ao fato de que
para além de jornalista e biógrafo, né? O Epstein também escreveu uma biografia muito boa sobre o Abraham Lincoln, mas enfim, para além de jornalista e biógrafo, o autor também é poeta e músico. Então, ele tem um domínio estético da língua que é muito bom, que é muito interessante, conseguindo imprimir um ritmo bastante contínuo ao longo de toda essa narrativa aqui. Foi por isso que eu falei que mais parece que nós estamos lendo um romance sobre Bob Dylan do que uma biografia sobre o Bob Dylan. E além disso, o próprio autor vai se colocar aqui como personagem em vários momentos do livro. E isso se liga, basicamente, ao quarto motivo pelo qual essa biografia pode ser bastante interessante para quem não é tão fã assim do Bob Dylan, que é o seguinte, é a estrutura desse livro, que talvez seja o grande diferencial entre essa biografia e todas as outras que foram escritas sobre o Dylan. Isso porque esse daqui é um livro dividido em 4 partes e cada uma dessas partes vai ter como eixo central um show emblemático ou de um momento muito significativo da carreira do Bob Dylan. Então, ao longo de 40 anos, o Epstein foi acompanhando de perto essa carreira do Bob Dylan e aqui ele escolhe 4 shows que ele assistiu nesse meio tempo, de modo que o livro se equilibra entre a emoção de um quase diário escrito ali por um fã depois de assistir a cada um dos shows, com as suas impressões, com os seus palpites sobre como deveria ter sido o show, como foi a estrutura, quais foram as músicas, etc, etc. Então você tem a emoção desse lado fã, mas você também tem a razão do lado do jornalista que analisa e investiga a vida do personagem biografado. Com isso, nós vamos acompanhando aqui não apenas a evolução do Bob Dylan como artista e como poeta, mas também nós vamos entendendo um pouco melhor cada uma das fases da carreira dele. As pessoas geralmente lembram muito do David Bowie, né, como essa figura meio camaleônica no mundo do rock, mas se a gente for parar para pensar, o Bob Dylan também tem isso, porque você tem o trovador do começo da carreira, você tem o poeta beat ali de 64 e 65, depois você tem aquele sujeito meio solitário que se esconde num sítio, no finalzinho da década de 60, depois você tem o Dylan religioso, o Dylan mais voltado para o pop, o Dylan mais voltado para o rock, enfim. Então a gente vai entendendo um pouco melhor todas essas transformações que foram acontecendo ao longo da carreira do Dylan, graças a essa estrutura aqui proposta pelo Epstein nesse seu livro. Então, o que o autor faz aqui é pegar na mão do leitor e ir conduzindo esse leitor por esses shows, analisando desde o figurino e a atmosfera deixada por cada uma das músicas, até os acordes e as letras de cada música constante ali no setlist. E além disso, o narrador, e eu digo aqui o narrador para vocês terem noção de como isso parece muito mais um romance do que uma biografia, mas enfim, além disso tudo, esse narrador aqui, ele vai falando sobre a sua experiência como fã que esteve ali na plateia de cada um desses shows que ele vai comentar aqui. Então, tem momentos em que parece que você está conversando com uma pessoa sobre os shows que ela assistiu ao longo da vida. Graças a esse tipo de narração, né, porque esse narrador ele também se coloca ali como personagem dessa narrativa, existe um trânsito constante entre a primeira e a terceira pessoa do discurso, assim como existe também um trânsito entre o discurso direto e o discurso indireto, o que acaba reforçando uma característica, um caráter mais literário, digamos assim, desse texto. Mas o Epstein, ele não se limita a comentar apenas esses shows. Quando ele vai mencionar as músicas que compunham a setlist, por exemplo, ele começa a analisar como cada uma dessas músicas se inserem naquele show e como elas estavam presentes no disco quando elas foram lançadas pela primeira vez. E assim ele vai oscilando entre esses dois tempos, como num fluxo de consciência e mostrando a discografia do Bob Dylan enquanto analisa esses shows. Então é muito interessante como ele faz isso, né? Como ele se deixa guiar pelo seu fluxo de pensamentos deixado ou iniciado por cada uma das músicas que ele vai comentando. E ao fazer isso,
o Epstein ele deixa com que o leitor perceba por si só a genialidade desse biografado aqui, que é uma genialidade que já estava clara desde o início da carreira, graças ao lirismo e à força das letras que um Dylan de 20 e poucos anos já escrevia no início dos anos 60. E o Epstein ele consegue ser bastante cirúrgico ao analisar, ao dissecar cada uma dessas letras, mostrando o que existe de literário em cada uma delas, além de apontar, evidentemente, as referências literárias, culturais, musicais, artísticas e cinematográficas que o Bob Dylan foi colecionando, foi acumulando ao longo da sua carreira. Além disso, por ter ali um conhecimento teórico sobre música, porque lembra que para além de jornalista, biógrafo e poeta, o Epstein também é músico, por ter então esse conhecimento técnico sobre música, o autor consegue analisar tecnicamente cada um dos arranjos em relação às letras. Então ele vai mostrando para a gente como o som daquela música acaba complementando o sentido da letra. Só que o Epstein faz isso sem parecer que você esteja lendo um livro acadêmico, enfadonho e coisa do tipo. Então, o autor escolheu esses 4 shows que aconteceram em momentos importantes não apenas da carreira, mas também da vida pessoal do Bob Dylan. E assim, ao comentar o show e a discografia, o Epstein também consegue contemplar um pouco daquilo que acontecia com o biografado longe dos holofotes, longe dos palcos. E a escolha dos 4 shows não foi nem um pouco aleatória. Não sei se você sabe, não sei se você percebeu, mas o nome do livro é A Balada de Bob Dylan. E uma balada é composta basicamente por estrofes de 4 versos. Então, essa divisão do livro em 4 capítulos, ela segue uma estrutura musical, um andamento musical, que também vai estar presente aqui ao longo da narrativa, e isso, é claro, acaba influenciando no ritmo, etc. Muito bem. O primeiro show, então, comentado logo na primeira parte, aconteceu em 14 de dezembro de 1963, bem na época do lançamento aqui de The Times They Are A-Changing, ou seja, no auge das músicas de protesto, bem naquele momento em que o Dylan começava a despontar como a voz e o messias de toda uma geração, quando ele ainda estava imerso naquele universo da música folk. No meio disso tudo, então, o autor que foi a esse show com a mãe e com a irmã, eles pagaram $4 no ingresso, até disso o autor se lembra. O autor ele estava ali na plateia e ouvia bastante as pessoas comentando sobre como era possível um rapaz de 22 anos conseguir compor músicas daquela qualidade, contando aquele tipo de história. E o Epstein ele tem algumas impressões muito parecidas com as minhas. Então ele diz, por exemplo, que de início ele estranhou bastante a voz do Bob Dylan, que realmente não é uma das vozes mais agradáveis da música, mas principalmente o Epstein ele tinha uma impressão de que o Bob Dylan era um jovem querendo cantar como se fosse uma pessoa velha. Apesar de ter gostado bastante do repertório desse primeiro show, apesar de ter visto ali a sua mãe chorando, emocionada com algumas músicas, apesar da proximidade que ele teve ali com o Dylan no palco, né? Nós estamos falando aqui de um rapaz que tinha 13, 14 anos quando foi esse primeiro show. Esse narrador ele não gostou muito de toda essa experiência, porque ele tinha muitas expectativas sobre aquele rapaz que estava ali cantando, né? sobre o Bob Dylan, e essas expectativas nem sempre foram totalmente ou plenamente, enfim, satisfeitas. Enquanto ele comenta sobre esse show de 63, o narrador também fala sobre como as pessoas diziam que o Bob Dylan era um profeta, que ele havia, enfim, feito uma previsão sobre os mísseis de Cuba, que ele tinha feito uma previsão sobre a morte do Kennedy. Ele fala aqui também nesse primeiro capítulo sobre como o Dylan recuperou
logo nesse início da carreira, uma tradição literária mais voltada à oralidade, se aproximando da figura dos bardos, dos aedos, enfim. Ele fala aqui também sobre como o Dylan foi forjando uma nova identidade para parecer mais autêntico e assim conseguir se inserir de maneira mais satisfatória naquele meio folk. Então ele escondeu que era judeu, ele inventou que era órfão, ele contava várias histórias que depois, na verdade, foi descoberto que ele tirava essas histórias de Tom Sawyer, né, que é um livro muito importante para a cultura americana. O Dylan, nesse momento, o inicial da carreira, ele inventava nomes diferentes por onde ele passava, ele fingia que era pobre, ele usava umas roupas todas poídas, todas desgastadas, para que as pessoas pudessem olhar e falar assim, nossa, olha só, parece que esse rapaz veio de um lugar remoto do passado e coisas do tipo, né? Além disso, esse narrador aqui fala sobre como o Dylan roubava os discos dos amigos para poder ali aprender um pouco mais, com um pouco mais de eficiência, como tocar gaita, como tocar violão, etc, etc. E o autor consegue ser a prova viva de que todos esses elementos que o Bob Dylan foi construindo sobre a própria personagem que ele foi criando deram certo, porque o próprio autor diz que ele, antes de ouvir o Bob Dylan em si, já escutava rumores sobre um rapaz que ninguém sabia de onde tinha vindo, e daí cada pessoa falava uma história diferente sobre a origem do Bob Dylan, cada pessoa dava a essa personagem um nome diferente, então existia certo consenso dizendo que ele era um trovador, né, que ele era quase ali uma lenda de quem todas as pessoas tinham ouvido falar, mas que ninguém tinha visto de fato. Mas apesar disso, todas as pessoas tinham muita incerteza sobre quem era, afinal de contas, esse sujeito. Então veja que esse processo de construção de um personagem meio ambíguo foi muito bem pensado pelo Dylan e deu muito certo, como bem nos mostra o narrador / autor aqui dessa biografia. E aqui cabe um parêntese, porque no meu vídeo sobre a biografia escrita pelo Robert Shelton, eu falei que foi depois de uma resenha que ele escreveu sobre o Dylan no jornal que o Dylan foi descoberto. Na verdade, aqui, lendo essa biografia escrita pelo Epstein, a gente fica sabendo que o Dylan ele já estava meio conhecido ali no meio folk, né? Então, ele já estava participando... deixa eu passar a moto. Ele já estava participando da gravação de alguns discos, por exemplo, a Carolyn Hester, que é uma cantora folk que já tinha chamado Bob Dylan ali para tocar no disco com ela. O Dylan ele já estava ficando famoso ali no meio folk porque ele ia se apresentando em pequenos bares e também por conta dessa lenda que se foi construindo sobre ele. Então o mérito do Robert Shelton, e a gente fica sabendo isso lendo aqui essa biografia do Epstein, foi publicar a resenha e atrair o John Hammond, que era um executivo da Columbia, que foi quem, enfim, resolveu investir um dinheiro na carreira do Bob Dylan. Além disso, é ainda nesse primeiro capítulo que nós ficamos sabendo um pouco do relacionamento do Dylan com a Suzy, e eu sempre esqueço o nome dessa moça, mas é essa aqui que aparece na capa do segundo disco do Dylan. Mas enfim, o que me parece aqui nessa biografia do Epstein é que ele dá muito mais importância à figura da Suzy na vida do Dylan do que aconteceu, por exemplo, lá no livro escrito pelo Robert Shelton. Porque no livro do Epstein fica claro que o Dylan não foi ali muito flor que se cheire com essa moça. Então ele começou a se relacionar com a Joan Baez enquanto ainda estava namorando com a Suzy. Ele escondeu a própria identidade da Suzy por um bom tempo. Ela descobriu que o nome dele era Robert Zimmerman, meio que por acaso, quando a identidade dele caiu do bolso sem querer enquanto ele bebia. Então assim, o Shelton ele esconde todas essas coisas, ao passo que o Epstein ele vai mostrando que o Dylan também não era lá uma boa pessoa, sobretudo pensando na relação dele com a Suzy. Então, no livro lá do Robert Shelton, essa moça ela sempre aparece de maneira meio histriônica, né? Ela aparece como uma figura meio, sei lá, meio
ansiosa demais, meio eclipsada pelo brilhantismo do Bob Dylan. Então, nesse sentido, eu gostei mais aqui da versão dada pelo Epstein aos fatos, porque me parece que ele é muito mais justo com a moça do que havia acontecido lá no livro do Shelton. Mas enfim, veja que o Epstein, ele tenta reconstruir esse personagem, Bob Dylan, né, até o momento daquele show que aconteceu em 1963, mas ainda assim ele não se deixa enganar por esse personagem. Ele não endeusa o Bob Dylan em momento nenhum. Muito pelo contrário, ele vai apontando essas várias falhas e ele deixa claro que é uma pessoa privilegiada por poder contar essa história, já que ele acompanhou tudo isso desde muito cedo. E no meio de todos esses elementos, para demonstrar a importância ali do Bob Dylan, logo nos primeiros anos de sua carreira, existe um momento na página 125 em que o Shelton ele resume muito bem tudo aquilo que as pessoas estavam sentindo sobre o Dylan naquele período. Ele diz o seguinte: se Bob Dylan tivesse ido vaguear pelo México antes do Natal de 1962 e sumido, como Ambrose Bierce fez em 1914, nós ainda nos lembraríamos dele. Então isso é apenas para que você veja a importância quase messiânica que o Dylan teve logo no início da carreira. Depois, no segundo capítulo aqui desse livro, o Epstein vai falar um pouquinho, vai comentar sobre um show que aconteceu em 30 de janeiro de 1974 e que depois ganhou esse registro oficial aqui, né, chamado Before the Flood. Então, enfim, fica a minha recomendação que nesse segundo capítulo, pelo menos, você leia e ouça as músicas que estão sendo comentadas para que você, enfim, se sinta de maneira um pouco mais presente nesse show aqui que o Dylan fez em parceria com a The Band, que era uma banda bastante importante já naquele período para um público de 20 mil pessoas, o que em 74 era bastante gente. O Dylan estava ali com seus 32 anos, né, em 1974. Ele já tinha passado por toda aquela polêmica envolvendo a sua transição do folk para o rock, né, naquele período em que ele foi vaiado, as pessoas chamavam ele de Judas, etc, etc. E esse show aqui aconteceu também em um período posterior àquele longo silêncio de 8 anos que se seguiu a um acidente de moto que o Dylan sofreu em 1966. Então, em 66, no auge da carreira, ele sofre um acidente muito sério, se isola em um sítio e só sai ali daquele lugar 8 anos depois para poder fazer aqui esse show com a The Band. Então, novamente, para além de comentar sobre o show em si, o Epstein vai comentando toda a discografia do Dylan entre 1965 a 1979 e trata também da vida pessoal e da crise conjugal pela qual o Dylan passou nesse mesmo período. Então, em 74, o Dylan já era pai, né, ele já era um pai de família, ele já tinha, digamos, que lidar ali com seus problemas familiares, mas para além disso, ele também tinha de lidar bastante com hippies malucos que queriam invadir a sua casa pensando que ele era o Messias e coisa do tipo. E daí nas páginas 224 e 225, o Epstein ele diz o seguinte sobre este período. Dylan e Sarah chegavam em casa e podiam encontrar estranhos copulando em sua cama, ou ouviam os passos de espiões no telhado. Dylan imaginou que deveriam existir mapas para sua casa espalhados por todo o país, para gangues de desocupados e drogados. A princípio, ele admitiu que pessoas sem teto quaisquer estivessem tropeçando em sua propriedade por acidente. Depois ficou claro que havia um fluxo de peregrinos procurando pelo profeta dos dias atuais para que ele viesse pregar na encosta da montanha, engajar-se em diálogos socráticos com radicais e fazendeiros orgânicos para liderar o movimento. Até aqui, na sofisticada cidade de Nova York, estranhos estavam batendo na porta de Dylan a qualquer hora. Pessoas esquisitas remexiam seu lixo procurando pistas de sua vida secreta.
Manifestantes buscavam autorização para marchar na frente da casa do poeta, gritando para que ele mostrasse o rosto e falasse, explicasse o seu retiro misterioso e que os liderasse para algum lugar. Então veja que esse período foi um período bastante conturbado na vida pessoal do Dylan. Ele fala disso também lá em Crônicas, mas além disso tudo, o Epstein fala aqui também daquela fatídica apresentação no Newport Folk Festival em 1965, né, que foi quando o Bob Dylan pegou na guitarra elétrica pela primeira vez ali em público e fez disso uma revolução na música. Fala ainda sobre as influências que o Dylan sofreu do surrealismo e do simbolismo entre 1965 e 1966, que foi ali justamente aquele período em que ele gravou a sua Santíssima Trindade, digamos, né? Que são aqui o Bring It All Back Home, o Highway 61 Revisited e o Blonde on Blonde, né? Então, durante a gravação e a produção desses 3 discos aqui, o Dylan ele sofreu bastante influência dessas estéticas literárias diferentes, e isso, de certa maneira, também aparece aqui nesse capítulo do livro do Epstein. Para além disso, o autor fala também de maneira bastante detida sobre como o casamento do Dylan com a Sarah foi se desgastando ao longo da Rolling Thunder, né, que foi uma turnê bastante importante do Dylan, inclusive ganhou um documentário recentemente dirigido pelo Scorsese, que está disponível na Netflix, eu recomendo que você assista, né? E todo esse desgaste do casamento acabou levando a um processo de divórcio bastante conturbado, bastante desgastante para ambas as partes. E o Epstein vai encerrar então essa segunda parte falando daquele período em que o Dylan se converteu ao cristianismo e sobre como ele foi perdendo grande parte de seu público por ficar ali, por exemplo, pregando nos shows. Então veja que até agora o livro não trouxe muitas novidades históricas ao que já havia sido publicado antes. O grande destaque desse livro se mantém em como ele apresenta essas informações a partir desses comentários sobre os shows. O que o livro traz de novidade no conteúdo se concentra nas partes 3 e 4. Então, na parte 3, o Epstein ele vai falar sobre um show que aconteceu em 4 de agosto de 1997. Inclusive, eu vou deixar lá embaixo o link para um vídeo no YouTube onde constam todas as músicas que compunham o setlist desse show que é comentado aqui. Não é o mesmo show, mas é um show que foi gravado uns dias depois, se não me engano, então fica aí a sugestão, né? Esse show ele aconteceu poucas semanas antes do lançamento aqui de Time Out of Mind, que foi lançado em 30 de setembro de 1997 e que representa a volta por cima do Bob Dylan. Então, essa terceira parte do livro, pelo menos na minha opinião, é a mais interessante porque o Epstein ele levou o seu filho para assistir a esse show do Bob Dylan junto com ele. E como o filho não conhecia nada da carreira do Dylan, o Epstein foi apresentando e ouvindo junto com esse filho os discos que foram lançados entre os anos 80 e 90. Então, para além dos comentários do próprio Epstein, nós temos aqui os comentários também de uma pessoa que era muito mais fã de Nirvana, de Pearl Jam, de Guns N' Roses, e que não gostava tanto assim do Bob Dylan. Só que foi aprendendo a gostar graças a esse modo como o pai foi conduzindo esse rapaz pelas músicas do Dylan. E eu não sei quanto a vocês, mas quando eu particularmente vou ver ali um show, eu faço o meu dever de casa antes, que é muito parecido com isso daqui, né? Então, eu escuto as músicas, eu tento decorar algumas, eu vou entrando no clima alguns dias antes, eu vou me empolgando nos dias que vão antecipando ali esse momento, e tudo isso aparece aqui graças a essa relação entre pai e filho, que serve, portanto, como um artifício narrativo para ir apresentando esse período obscuro da carreira do Dylan, né? Por mais que ele tenha participado, por exemplo, em 85 do Live Aid, por mais que ele tenha feito uma turnê
com o Grateful Dead em 1987, que gerou um disco horrível, mas enfim, por mais que ele tenha entrado para o Rock and Roll Hall of Fame em 1988, né? E daí é muito interessante porque no momento em que o Dylan é homenageado ali, o Bruce Springsteen diz que enquanto Elvis liberou o corpo das pessoas, o Bob Dylan liberou a mente das pessoas, né? E nesse mesmo ano, em 1988, junto com o George Harrison, né, que é um ex-Beatle, e alguns outros nomes importantes da música, o Dylan acabou, enfim, fundando um grupo, uma banda chamada Traveling Wilburys, ou algo do tipo. Então veja que esse período foi um período bastante efervescente na carreira do Dylan, mas ainda assim é um período um pouco complicado quando a gente pensa naquilo que ele lançou nesse meio tempo. Além disso, o Epstein fala um pouco também das, digamos, incursões desastrosas do Dylan pelo cinema em diferentes momentos da carreira, mas por mais que tudo isso tenha acontecido, nesse período dos anos 80, o Dylan estava enfrentando alguns problemas com a bebida e por conta disso também ele lançou alguns dos piores discos de sua carreira. E é engraçado porque lá em Crônicas o Dylan também é bastante crítico com relação a esse momento da carreira. Então você percebe que o Epstein não está sozinho aqui nesses seus comentários, né? Então ao longo dos anos 90 o Dylan ele foi se recuperando aos poucos, mas ele não lançava nada muito relevante, pelo menos comercialmente. Até que em 30 de setembro de 97 ele aparece aqui com o Time Out of Mind e rouba a cena de todo mundo, né? Do Paul McCartney e a Madonna ficaram ali a ver navios depois do lançamento aqui desse disco do Dylan. E com isso ele viveu um segundo e inesperado auge na carreira, ganhou em seguida ali o Grammy, o Globo de Ouro, o Oscar, se apresentou para o Papa, então ele foi se tornando bastante popular, principalmente por conta aqui desse disco. Por isso eu gostei bastante desse terceiro capítulo. Como alguns de vocês sabem, esse daqui é um dos meus discos preferidos do Dylan, né? Eu fiz um vídeo indicando 13 discos dele, então vou deixar linkado lá caso você não tenha visto. Mas enfim, eu gostei bastante desse capítulo porque ele dá o devido valor a esses discos mais recentes do Bob Dylan, como por exemplo aqui o Time Out of Mind, que é chamado de um disco de morte, porque o Dylan ele fala bastante sobre a morte nesse disco. E o Epstein fala bastante também aqui do Love and Theft, que foi lançado em 11 de setembro de 2001, né? Bem no dia lá do atentado às Torres Gêmeas, enfim. E esse disco aqui, esse segundo, ele é descrito como um disco da imortalidade. E esses dois discos eles foram importantes porque a partir deles se inaugura um estilo e uma sonoridade que estão presentes nas músicas do Dylan até os nossos dias, né? Ele acaba de anunciar que no dia 19 de junho vai lançar o seu 39º disco de carreira. E ele já lançou recentemente 3 músicas, né? Uma em março, uma em abril e uma agora em maio. Então veja que você escutando essas músicas e você escutando esses 2 discos, você percebe que foi aqui que esse novo estilo do Dylan surgiu, que é um estilo que particularmente me agrada bastante. Inclusive eu me lembrei agora de uma coisa. O Bob Dylan tem uma série de bootlegs, que são discos que reúnem material inédito, que ele foi produzindo ao longo da carreira, e daí ele lança esses materiais em uma série de discos, né, separada. O volume 8 dessa série é um volume que trata justamente desse período comentado aqui na terceira parte do livro, que corresponde então a esse período a essa época do renascimento da carreira do Dylan. Então, enquanto o Epstein vai falando sobre a gravação e sobre as músicas de discos como aqui o Time Out of Mind e o Love and Theft, eu sugiro que você vá acompanhando sonoramente, digamos assim, com esse bootleg. Inclusive, esse daqui é aquele tipo de livro que você tem que ler ouvindo música, não adianta, porque isso ajuda você a, enfim, se colocar de maneira um pouco mais direta no tema aqui que está sendo abordado. E uma coisa que é bastante comentada aqui sobre o Time Out of Mind
é que esse é um disco noturno, sombrio, denso, sepulcral, né? Ele aborda temas como a morte, a velhice, o desencanto e etc. Mas veja, nós estamos aqui falando de um senhor que já estava com 50 e tantos anos, né? Que tinha passado recentemente por um problema grave de saúde. O Dylan, ele quase morreu por conta de uma pericardite que ele teve em 1997, ele chegou a ser praticamente desenganado pelos médicos. Então talvez esse tema da morte, esse tema da velhice, ou essa quase morte pela qual o Dylan passou, tenha, enfim, de alguma maneira influenciado na composição aqui desse disco, né? Que foi comparado ao Sgt. Pepper's dos Beatles, ao Blue da Joni Mitchell e ao Blonde on the Tracks, que é um dos discos mais importantes da carreira do próprio Bob Dylan. E por falar nisso, nesse capítulo aqui, o tema da morte começa a ser uma constante cada vez maior, porque várias pessoas próximas ao Dylan foram morrendo. Então, por exemplo, o George Harrison, de quem o Dylan era bastante amigo, morreu em 2001. A mãe do Dylan morreu em janeiro de 2002. O Allen Ginsberg, que é um poeta da geração Beat, talvez o maior poeta da geração Beat, que era muito amigo do Dylan também, ele morreu em 97, ou seja, essa questão da morte estava muito presente na vida do Dylan e provavelmente isso acabou influenciando em sua obra. Mas enfim, o show que o Epstein vai ver com o filho, inclusive, ele foi o segundo que o Dylan fez depois de ter saído desse seu período de internação no hospital. E além disso, esse show faz parte da Never Ending Tour, que é uma turnê que ainda está acontecendo, né, do Bob, quer dizer, agora não por conta do coronavírus, mas enfim, essa turnê ela começou em 7 de julho de 1988, já temos aí mais de 3 mil shows feitos. Então, como esse show do terceiro capítulo aqui, ele se insere nessa turnê, o Epstein ele acaba fazendo uma retrospectiva para poder comentar qual é a ideia da turnê, por que ela tem essa proposta de não ter fim, e coisas do tipo. E com isso nós chegamos então ao quarto e último capítulo do livro, que comenta um pouco sobre um show que aconteceu em 24 de julho de 2009. E para além de falar dos discos lançados até então e desse novo reconhecimento que o Dylan teve por parte da crítica, a partir do lançamento então aqui do Time Out of Mind, em 97, nessa última parte, o Epstein também fala um pouquinho sobre como foi o lançamento de Crônicas, né, que é o livro que o Dylan lançou um pouco antes. Só que, ao comentar o show em si, o Epstein diz que ficou um pouco decepcionado no início, mas depois, conforme as músicas foram passando, ele percebeu que o Dylan foi entrando no clima do show, mas ainda assim, o Epstein ele percebe um suave declínio na apresentação do Dylan, por conta principalmente da idade, né? Porque, enfim, o Dylan já não é nenhum rapaz, digamos assim. Só que, ao refletir sobre a velhice do Dylan, o Epstein também acaba, de certa maneira, refletindo sobre a sua própria velhice, porque eles têm quase a mesma idade, né? Pouca a diferença de idade entre os dois. E talvez a isso se deva a presença de vários trechos aqui sobre a morte nessa última parte. Então, na página 389, por exemplo, existe um trecho em que é dito o seguinte, deixa eu pegar aqui. O Dylan ele foi dar uma entrevista e daí alguém perguntou a ele se ele pensava na morte constantemente. Eu não diria que constantemente, mas com certeza acontece quando pessoas próximas de mim morrem. Eu consigo me ver em outras pessoas. Esse é o modo como você pode pensar sobre isso. Eu não penso nisso mais do que qualquer um. Logo que você entra nesse mundo, você é velho o bastante para deixá-lo. Eu achei isso assim fenomenal, mas enfim, aí na página 460, essa ideia da morte também aparece de certa maneira quando o Epstein vai explicar um pouco do título, né, desse livro. Ele diz: A Balada de Bob Dylan, um romance em 4 partes. Como tudo terminaria? Como poderia terminar se o herói continuava crescendo e mudando? E daí, por fim, na página 471, bem na última página do livro mesmo, ele diz: o mundo era diferente em 1960, antes de Dylan começar a criar essa literatura de canções e histórias.
e será diferente no momento em que ele terminar o seu trabalho. As coisas terão de mudar. Eu achei essa uma das maneiras mais bonitas de encerrar um livro, né, sobre uma pessoa que continua viva e que tem a importância que o Dylan tem para a cultura, não apenas para a música, mas para a cultura ocidental desde a década de 60. Então veja que esse daqui é um livro que só poderia ser feito por alguém que acompanhou de perto a trajetória do Dylan desde há tanto tempo, assim como é o caso do Epstein. Por isso, diante dessas várias biografias que nós temos sobre esse personagem, talvez essa daqui seja a mais interessante, pelo menos que eu li até agora. Então, o Epstein, ele consegue dosar muito bem a sua parte fã e o seu trabalho como pesquisador que teve contato com vários desses personagens próximos ao biografado. Então, esse livro ele não se limita a contar cronologicamente os eventos da vida do Bob Dylan. Ele vai dissecando de maneira, digamos, pessoal, mas ainda assim profissional, cada fase da carreira do Dylan, cada fase da carreira e da vida aqui do Dylan. E antes de encerrar aqui esse vídeo, eu tenho que elogiar copiosamente essa edição que saiu pela Zahar, porque para além de ter o cuidado na revisão, também teve o cuidado e, digamos assim, a sensibilidade de colocar as traduções de todas as letras mencionadas no pé da página, o que é bastante cômodo para o leitor, ao invés de ter que ficar indo para o fim do livro e voltando, etc. Eu acho que esse daqui é um tipo de tradução que deveria ser mais adotada pelas editoras, um tipo de diagramação, na verdade, que deveria ser mais adotada. E ainda pensando nessa questão da tradução, eu acho que todo livro sobre música deveria ter uma tradução como essa. O Tiago Lins, que é o tradutor aqui desse livro, parece conhecer, ou pelo menos parece ter pesquisado bastante sobre termos específicos da música para poder fazer esse trabalho, e isso acaba dando uma maior fluidez ao texto, né? Porque, querendo ou não, o campo da música, por mais que ele seja amplo, ele trata de assuntos muito específicos. Então, você falar de acorde e coisa do tipo, exige que o tradutor também tenha um pouco de noção desse campo, porque senão ele pode traduzir uma coisa literal, quando na verdade é uma expressão da área, enfim. Então, fica aqui o meu comentário elogioso também a essa edição. E para além do texto, nós temos aqui algumas fotografias também, então vale bastante a pena, certo? Enfim, fica aqui então a minha homenagem deste ano ao Dylan. No ano que vem nós voltamos para poder falar um pouquinho mais sobre ele, né? Eu vou deixar lá embaixo onde você pode comprar aqui o livro, daí comprando pelo link você me ajuda, aquela coisa toda. Para além disso, vou deixar lá embaixo também os links para todos esses vídeos que eu fui mencionando e que de certa maneira dialogam um pouco com esse que você acabou de ver. É isso, vemo-nos então no próximo vídeo e um amplexo.